Olá, tudo bem? Mais um sábado, na presença do nosso Deus. Estamos aqui para te convidar para todos os sábados, das 14 às 16 horas, aqui na TV Barueri, nesse lindo projeto em parceria com a TV Novo Tempo. Nós temos lindos programas onde você e a tua família serão abençoados com a palavra de Deus. Nós hoje temos um programa maravilhoso com o nosso pastor de evidências. Um programa maravilhoso que você conhece, né, que todos os sábados estão aqui sendo apresentado na TV Barueri. Mas antes, nós queremos agradecer a Deus, né? Tudo que nós fazemos na vida, devemos primeiro agradecer a Deus e pedir a sua permissão. Por isso eu te convido a fechar os teus olhos e falar com o nosso Deus neste momento. Maravilhoso Deus, Pai querido que está nos céus. Somos gratos ao Senhor porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Senhor, estamos aqui na TV Barueri. É mais uma porta, Pai, que o Senhor abriu para que a tua palavra seja pregada a pessoas que necessitam de ouvir. E nesse grande projeto, junto com a TV Novo Tempo, nós queremos abrir portas para que o teu evangelho seja pregado. Continua conosco, abençoa os diretores e o nosso presidente Randal da TV Barueri e todos da TV Novo Tempo. São bênçãos que te rogamos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. E hoje, queridos irmãos, amigos, nós queremos agradecer a você que está junto conosco aqui todos os sábados. Nós falamos aqui em nome do nosso prefeito Rubens Fulan, um evangélico, um homem que ama a Deus e guarda os seus mandamentos, mas que nos ajuda. Nos ajuda no sentido de incentivar aqui junto à TV Barueri. Assim como o Randal, nosso presidente, nós queremos agradecê-lo e dizer que estamos orando por ele e pela sua família. Também o nosso presidente, pastor Larroca, que Deus continue abençoando o nosso querido presidente, pastor Larroca. E agradecer a todos os pastores e a você que está acompanhando esse lindo programa. Nós temos hoje, queridos, aqui o programa Evidências, né, sendo apresentado pelo nosso pastor Rodrigo Silva. Nós temos também o programa Consultório de Família. Você deve convidar a tua família a ir em frente à TV, em frente ao celular e acompanhar esse lindo programa que é para você, principalmente você, mulher. E Origens. Programa As Origens é um programa maravilhoso, onde nós aí ficamos conhecendo lugares maravilhosos, onde Deus, com sua própria mão, construiu. Isso nós apresentamos para você todos os sábados. Que Deus te abençoe e te guarde. É o nosso desejo. Fique com Deus. Começa agora pela TV Novo Tempo mais um programa Evidências. E você sabe, sempre buscamos fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. Aliás, não apenas a comprovação da veracidade histórica da Bíblia, mas também do contexto no qual a Bíblia foi escrita. E hoje vamos continuar com o assunto da semana passada. Vamos continuar tratando sobre a curiosa história do dinheiro e como ela pode nos ajudar a entender algumas passagens do Antigo e Novo Testamento. Então não saia daí porque o Evidências está só começando. De volta com o programa Evidências, mas eu não gostaria de entrar no assunto sem primeiro dar um presente para você e sua família, tá bem? Está aqui o Guia de Estudos Evidências, que foi preparado com muito carinho para você e sua família. Este Guia de Estudos é uma cortesia da TV Novo Tempo junto com Os Anjos da Esperança. E como é que você faz para adquirir? É simples, você pode adquirir através do site biblia.com.br.
Ou, se preferir, durante o horário comercial, você pode ligar para a gente. É fácil, o número é 0 operadora 12 21 27 3121, ou ainda, você pode apontar o celular que está aí com você para o QR Code que aparece no canto do seu vídeo. Achou? Aí é simples. Você preenche um pequeno cadastro e em poucos dias o Guia de Estudos chegará aí na sua casa, inteiramente de graça. Então não perca tempo, faça agora mesmo o seu pedido. Hoje nós vamos começar mais um programa Evidências, continuando o assunto da nossa semana passada sobre a história do dinheiro. Mas eu gostaria de fazer isso de uma forma um pouco mais reflexiva com você. A Bíblia conta uma história, no mínimo intrigante, envolvendo dinheiro, envolvendo moedas. Na verdade, trata-se de mais uma das famosas parábolas de Jesus. Eu estou me referindo à parábola da dracma perdida, ou parábola da moeda perdida. Ilustrando um assunto de salvação para um grupo de discípulos, publicanos e fariseus que estavam presentes, Jesus fez algumas comparações acerca do amor de Deus por aqueles que se perdem. Então ele falou de uma mulher que tinha 10 moedas e parecia feliz com as moedas que ela possuía. Essa mulher seguia normalmente o curso de sua vida quando algo inesperado aconteceu. Por uma razão qualquer, ela perdera uma de suas preciosas moedas de prata. Sim, a dracma era uma moeda de prata. Então, desesperada, ela se pôs a procurar por toda a sua humilde casa até encontrar a moeda. Por horas a fio, ela olhou nos cantos, todos os lugares que ela poderia, inclusive no único cômodo de sua casa. Chegou até, segundo a parábola, a acender uma candeia e, na esperança de que essa pudesse ajudá-la, ela iluminou os cantos, varreu o chão, até que pôde encontrar a moeda. Ela verificou também nos armários e na pouca cerâmica que possuía. Mas, finalmente, com a moeda resgatada, todo o trabalho valeu a pena. Quando ela encontrou finalmente a preciosa moeda, talvez no lugar menos esperado, ela ficou muito alegre. A alegria brotava-lhe dos olhos diante do objeto precioso reencontrado. Sem perder tempo, essa anônima mulher da história de Jesus começou a correr para contar às suas amigas o que tinha acontecido, como a sua moeda sumiu e como a sua moeda reapareceu. E como se não bastasse o eufórico anúncio, ela ainda fez uma festa para comemorar com todas as pessoas a história da sua moeda, e ela não se cansava de repetir a sua experiência. Ora, lendo essa parábola na Bíblia ou ouvindo-a, em que pese o fato dela ter sido dita por Jesus Cristo, convenhamos numa coisa. É uma história que, sem o contexto do Oriente Médio, ela fica completamente estranha para nós. Eu vou ser bem honesto com vocês. Parece até um conto infantil, ou até menos do que isso. Uma mulher que tem 10 moedas, perde uma e fica feliz e conta para as outras. Por que Jesus contaria uma parábola tão simplória e aparentemente tão ingênua? Bem, mandar a mensagem para um amigo e contar do susto de ter sido assaltado e o carro que foi levado pelos ladrões depois foi recuperado, até que faz sentido. Agora, fazer uma festa porque você encontrou uma coisinha tão pequena como uma moeda, não faz muito sentido. Ninguém faria uma comemoração para dizer aos amigos que achou o relógio que tinha perdido atrás do sofá. Eu estou tentando achar paralelos com a nossa cultura, mas num primeiro momento eu tenho que admitir, a história parece ter um enredo estranhamente ingênuo e infantil. Agora fique tranquilo, se nós colocamos essa mesma parábola no contexto histórico da Judeia do primeiro século, ou quem sabe, dentro da história dos valores comerciais daquela época, aí a coisa muda de figura. A parábola da moeda perdida, na verdade, passa a ter outro sabor. Aliás, um sabor bem mais profundo e impressionante. A primeira coisa que devemos lembrar antes é a condição social da mulher naquele contexto do primeiro século. Com direitos de cidadania bastante limitados, uma mulher sem marido, sem filhos,
ou sem um parente masculino que cuidasse dela, estava em condições muito estranhas ou próximas quase de um menino de rua lutando para sobreviver nos nossos dias. Raras eram aquelas mulheres que conseguiam, quebrando o protocolo machista da ocasião, administrar o seu próprio negócio, a sua própria economia, como parece ter sido o caso de algumas seguidoras de Jesus. Porém, a maioria das mulheres estaria apenas sozinha no mundo se não tivesse uma figura masculina com ela. Uma mulher sem marido, sem filhos ou sem parentes seria uma mulher sem rumo na vida. Então, por esta razão, como se fosse uma espécie de seguro contra imprevistos, era comum que as mulheres, quando se casassem, recebessem do seu próprio pai, no dia do casamento, uma certa quantia de moedas que elas guardariam consigo por toda a vida. Prática essa que ainda é preservada em algumas etnias do Oriente Médio, especialmente de beduínos. Esses beduínos até hoje mantêm o costume de dar moedas para as mulheres no dia do seu casamento. Essas moedas atualmente não têm valor a não ser de decoração, mas no passado era uma questão de sobrevivência. Elas parecem até espelhar uma antiga prática que vinha desde os tempos do Novo Testamento. E o curioso é que muitas mulheres hoje, mesmo depois de idosas, ainda guardam com carinho o véu que usaram no dia do seu casamento, que era todo enfeitado por moedas e que fez parte daquela ocasião. Isto nos ajuda a ilustrar a situação daquela mulher da parábola, que certamente estava sozinha. Eu digo isto porque, pelos costumes da época, jamais uma mulher seria a personagem central de uma história se ela fosse casada. O seu marido seria realmente mencionado, e nesse caso, pelo costume patriarcal, aquela mulher da parábola certamente era uma mulher sem marido ou sem filhos que pudessem cuidar dela. Logo, estamos falando de uma mulher viúva, ou uma mulher abandonada, enfim, alguém que estava à espera de alguém para cuidar dela. Quem sabe até uma mulher que tinha um marido, mas que tinha ido para uma guerra ou uma viagem e não tinha voltado. Enfim, a parábola de Jesus reflete, de acordo com os ditames do primeiro século, uma mulher sozinha que a qualquer momento poderia depender das suas moedas para sobreviver. Aquelas moedas que ela tinha eram o dote que ela recebeu no dia do casamento e nesse momento poderiam ser o único recurso que ela teria. Perder, portanto, uma dessas poucas moedas numa condição desta realmente era algo muito perigoso e achar essa moeda motivo de grande alívio. Algo semelhante a perder e achar uma moeda dessa seria perder um passaporte na hora de abandonar um país em guerra. Você entendeu a comparação? Você realmente, se encontra o passaporte perdido numa condição assim, você vai fazer uma comemoração. Pois é exatamente assim que Jesus se sente ao nos procurar e nos resgatar quando estávamos como aquela moeda perdidos. A salvação não é algo que Deus nos oferece com desdém. Pelo contrário, a salvação é Deus que nos dá como um pastor que grita o nome de sua ovelha para que volte, ou uma mulher que sozinha procura a mulher do seu dote. E finalmente, quando Deus nos acha, Ele nos toma em seus braços e nos afaga. Desse modo, sentir-se assim, tão particularmente um objeto da busca de Deus, é uma sensação agradável. E nem todas as moedas do mundo poderiam comprar esta sensação de nos sentirmos queridos por Deus. Por isso é que Deus oferece esse tipo de história para comparar o oferecimento da graça e da salvação. Uma salvação que para você não custará nada, mas para Deus custou tudo, pois foi o sangue do seu Filho derramado na cruz que resultou na nossa libertação. É por isso que quem está em Cristo, independente da condição financeira, social ou econômica, está entre as pessoas mais ricas do planeta Terra. Você já parou para pensar nisso? Existe um americano chamado Grant, que ele é cofundador, junto com o jogador do New York Giants, Lee Rawson. Eles fundaram juntos a Trinity Financial Sports Entertainment. Esta é uma empresa especializada em oferecer orientação a partir de uma perspectiva cristã para atletas profissionais e celebridades. E ele diz que as respostas para todos os tipos de questões, especialmente financeiras, podem ser resumidas no bom livro. Qual livro? O livro da Bíblia. Olha o que ele falou.
Eu recebo a minha orientação financeira da Bíblia. E olha que é importante dizer para você que Grandis, o autor dessas frases, era o garoto prodígio de Wall Street, ou seja, alguém que entendia de finanças e de mercado. Eu não sei se você já parou para ver isso ou se alguém já lhe disse, mas dinheiro e posses são o segundo tópico mais referenciado da Bíblia. O dinheiro, só para você ter uma noção, é mencionado na Bíblia mais de 800 vezes. E a mensagem é clara. Em nenhum lugar das Escrituras, a dívida é vista de forma positiva. Grandis escreveu ainda que nos seus anos como um corretor de ações em Wall Street, embora ele tenha sido muito bem sucedido, nessa mesma época ele estava espiritualmente esgotado e clinicamente deprimido. Assim ele encontrou na Bíblia, pasmem, um excelente consultor financeiro que trazia saúde. A Bíblia pode ser um bom manual de finanças, quer você seja religioso ou não. Olha bem o que ele escreveu a esse respeito, eu vou citar para vocês. Os escritores da Bíblia anteciparam os problemas que teríamos com dinheiro e posses. São mais de 2.000 referências. E ele ainda afirma: toda a nossa cultura agora se baseia na premissa de que precisamos ter mais dinheiro e mais coisas para nos sentirmos felizes e seguros. O armazenamento público é o garoto propaganda do que há de errado com a América. Temos coisas demais, porque acreditamos no mito fabricado por Wall Street e Madison Avenue de que mais coisas significam mais felicidade. Conclusão forte, não é mesmo? Ainda mais vindo de alguém que foi considerado o garoto prodígio de Wall Street. Mas eu quero citar mais um pedacinho do livro dele para vocês. Ele ainda diz também, preste atenção: isto é, em realidade, o oposto total da verdade e o oposto do que está escrito na Bíblia. Agora, você deve estar me perguntando com essas informações, qual é a regra bíblica de finanças mais importante que Grandis descobriu? Simples, vou citar. Deus, ele falou, é dono de tudo. Você pode ter comprado aquela casa, mas Ele lhe deu dinheiro para comprá-la. Então, tudo é de Deus. Deus compartilha de muitas coisas conosco como proprietário. E esse autor, ele ainda tem outras pérolas de sabedoria, todas extraídas da Bíblia. Ele diz, por exemplo, citando a Bíblia, guarde dinheiro para investir. Isso está numa das parábolas mais reveladoras, que é uma das histórias que Jesus contou, falando de um mestre rico que deixou seus servos encarregados dos seus negócios financeiros. Você se lembra a parábola dos talentos? E depois esse mestre viajou para uma terra distante. Aí, Grandis diz o seguinte sobre essa parábola: quando ele voltou, 2 dos servos haviam multiplicado as moedas pelas quais eram responsáveis. O terceiro, no entanto, enterrou a sua para mantê-la seguro. Esse último servo acabou mal. A história é de uma lição ímpar. Devemos investir nosso dinheiro e investir com sabedoria. A dívida, portanto, não é proibida, mas deve ser evitada. A Bíblia adverte claramente que o tomador de empréstimo será um servo do credor, mas também nos instrui a emprestar dinheiro, com parcimônia, é claro. Tudo isso sugere que há momentos em que não há problemas em pedir dinheiro emprestado, mas não se deve tomar isto como um estilo de vida, ficar sempre emprestando dinheiro. A Bíblia também fala e nos instrui a pagar por aquilo que nós pedimos emprestado. Quanto mais você ganha, mais você deve dar. Esta é uma questão difícil para muitas pessoas que procuram comprar coisas cada vez maiores, melhores, em maior quantidade, mas não querem partilhar nada. Na Bíblia existem inúmeras referências à doação, ao dar-se à caridade. A Bíblia diz que não há problema em comprar uma casa maior, mas quanto mais você ganha e gasta consigo mesmo, mais precisa dar para os outros. E olha, isto não inclui o dízimo, estou falando de ofertas. Outra exigência muito clara da Bíblia, já que eu mencionei o dízimo, é que Deus espera que você devolva 10% da sua riqueza para a adoração local a Deus, para a missão de Deus. Não se concentre em ficar só adquirindo bens, bens e mais bens. Existem muitos avisos que nos advertem de acumular coisas, ou seja, isso é perigoso.
As coisas materiais são passageiras e não farão nenhum bem a longo prazo. Aquilo em que você coloca o seu esforço, ou na linguagem bíblica, onde você coloca o seu coração, aí também estará a sua vida, a sua alma. Aliás, Greenwich, ele faz uma análise de tudo isso, baseado na Bíblia, e eu achei fantástica a alusão que ele faz. Talvez seja a hora de muitos investidores também pararem um pouco de ver os números da Bovespa, da Bolsa de Valores, da criptomoeda, e voltar-se para a escola bíblica da sua igreja, para aprender como investir o seu dinheiro. Eu vou contar uma história para você, e com essa a gente está terminando aquele ciclo da história do dinheiro. Essa história que eu vou contar aqui não tem o intento de desmotivar você ao sucesso financeiro, de maneira nenhuma. Mas, vamos colocar assim, essa história tem o propósito de colocar as coisas no seu devido lugar, tá bem? Jesus contou muitas parábolas, vou contar uma para você. Um dia, um pai, empresário bem-sucedido, de uma família rica, grande empresário, ele levou o seu filho para viajar até um lugarejo bem pobre, mas muito pobre, com o firme propósito de mostrar para o filho o quanto as pessoas podem ser pobres e miseráveis financeiramente falando. O objetivo, então, era convencer o filho, seu herdeiro, da necessidade de valorizar os bens materiais que possuía, o status, o prestígio social. O pai queria, então, passar para o menino desde cedo um valor sobre como era bom ele ser herdeiro de uma grande fortuna. Eles ficaram, então, um dia e uma noite numa pequena casa de taipa de um morador de uma fazenda, de um parente distante. Ficaram ali, observando tudo. Quando retornaram de viagem, no carro lindo e luxuoso do pai, o pai empresário perguntou para o filho: "E aí, meu filho, o que você achou da viagem? Como ela foi para você?" O menino respondeu: "Foi muito boa, papai." E o pai: "Ótimo, você viu a diferença entre viver com riqueza como nós e viver na pobreza como eles?" "Sim, papai," disse o menino. Eu percebi, sim, eu percebi." "E o que você aprendeu?" perguntou o pai. "O que você aprendeu passando algumas horas nesse lugar tão pobre?" Aí a resposta do menino é que deixou o pai desconcertado. Ele disse: "Pai, eu vi que nós temos um cachorro em casa e eles têm 4 cachorros. E os 4 cachorros são amigos deles. O nosso nem abana a cauda para nós. Também percebi que nós temos uma piscina que alcança a metade do jardim, mas eles têm um riacho e todos nadam juntos ali, e as águas do riacho não parecem ter fim. Também percebi, papai, que nós temos uma varanda com cobertura iluminada com lâmpadas muito poderosas, mas eles, papai, têm o brilho das estrelas e a lua do céu, e todos contemplam juntos e dão boas gargalhadas. Também percebi, papai, outra diferença. O nosso quintal vai até o muro, bem fechado e cheio de seguranças. Mas o quintal deles mistura-se com uma floresta inteirinha. Também percebi, papai, que nós temos alguns canários em uma gaiola, mas eles têm todas as aves da natureza cantando para eles todos os dias." E o filho finalmente suspirou dizendo: "Além do mais, papai, eu observei que eles oram antes de qualquer refeição, enquanto nós em casa, poucas vezes sentamos à mesa junto para comermos. E quando sentamos, o senhor só fala de negócios, dólares, eventos sociais e no fim acaba brigando com a mamãe. Empurra o seu prato, fala pronto e se dá por satisfeito. É muito diferente o nosso jantar do jantar em família daquelas pessoas tão pobres que o senhor me levou para conhecer." Bem, eu imagino que o pai passou muita vergonha com aquilo, ainda mais quando o filho ainda contou outra coisa. "Papai, na hora de dormir também eu percebi que eu fui dormir com o Tonho, mas eu não sabia nem que ele estava dando a cama dele para mim e dormiu no chão para que eu pudesse dormir de maneira mais confortável. Dificilmente lá em casa a gente faz isso com as visitas, e a gente também não ensina as visitas a orar.
essa parábola é tão clara que eu acho que nem preciso resgatar a moral da história. Ou seja, não é o que você tem, é onde você está que faz a diferença. Não é necessariamente o que você faz, mas aquilo que você é. Isso que pode determinar a sua felicidade. Mas, o que você pensa sobre tudo isso? Bom, tudo vai depender da maneira como você olha e da maneira como você valoriza as coisas que estão ao seu redor. Você pode ser o pai ou o garoto dessa parábola. Por exemplo, se você tem amor, sobrevive nessa vida com dignidade, se tem atitude positiva e partilha com benevolência as pessoas, tudo que você tem, você vai ter Deus como seu principal sócio e morador do seu coração. Sendo assim, meu amigo, se você tem Deus com você e sabedoria de viver, você pode morar numa mansão ou numa choupana, não importa, você terá tudo. Quando nós roteirizamos esses programas do Evidências, especialmente com essa temática sobre a curiosa história do dinheiro, eu resolvi fazer esse terceiro programa de uma forma mais reflexiva, porque o dinheiro tem que ser gasto, administrado com sabedoria, mas não uma sabedoria apenas da Bolsa de Valores, de um investidor, de um especialista em finanças, mas acima de tudo isso, uma sabedoria que vem do céu. Tem uma expressão na Bíblia que hoje ela é mal compreendida, mas que nós talvez deveríamos usá-la novamente por causa do seu significado. Eu estou falando do papel que nós deveríamos ter de mordomos das coisas de Deus. Mordomia, nesse sentido, não significa estar numa vida laça, assim, de maneira bem solta, sem fazer nada, vadiando. Não é esse tipo de mordomia que eu estou falando. É a mordomia que vem da palavra mordomo, aquele que administra, aquele que guarda, aquele que zela por algo que pertence a outra pessoa. Não é assim que os grandes mordomos ingleses agem com relação aos seus amos ou aos seus patrões? Tomando isso para a minha vida, eu fico pensando, se eu entender que tudo o que está sob o meu cuidado ou na minha posse, na verdade são coisas que pertencem em última instância a Deus, e eu apenas sou aquele fiel guardador de algo que vem dele, talvez a minha responsabilidade com relação a essas coisas aumentará. Quer um exemplo? Muitos pais, quando têm os seus filhos, pensam, eu sou pai do fulano. Mas se você entender que o fulano ou a fulana que nasceu de você é apenas algo que Deus lhe emprestou para você cuidar, talvez a responsabilidade da criação de filhos fique mais séria para você. Se você entender que aquela criança não é sua, mas apenas um empréstimo de algo que pertence a Deus, você terá muito mais cuidado com ela. Ora, qual carro você dirige com mais atenção e cuidado redobrado? Aquele carro que é seu, que todos os dias você sai com ele para trabalhar? Ou aquela BMW caríssima que um empresário lhe emprestou durante o final de semana? Eu tenho certeza que a BMW emprestada você dirige com todo cuidado, você não deixa na rua para que não seja arriscada, você não coloca em qualquer lugar. Pois assim nós devemos ser com tudo que Deus nos deu, ou melhor, nos emprestou, pertence a Ele. Nossos filhos, nosso dinheiro, nossa família, nossos bens, nossos talentos, nosso tempo. E que maneira melhor de honrar a Deus com tudo que nós temos, senão partilhando com o nosso semelhante através da fraternidade. Eu vou contar uma parábola final para você. Certa vez, na Idade Média, muitos cavaleiros templários andavam pela região da Palestina procurando relíquias sagradas. Relíquias que pudessem ser levadas para a Europa e vendidas ou dadas a algum monarca. E a história das cruzadas está repleta de buscas por relíquias sagradas. Alguns disseram encontrar pedaços da cruz de Cristo, outros palha da manjedoura, pedaço da roupa de algum santo do Antigo ou Novo Testamento. Embora sejam muito lendárias, há uma história lendária também referente a essa busca que eu gostaria de usar aqui por causa da moral que ela traz consigo. Você sabe que a relíquia mais procurada de todas foi o Santo Graal, o cálice sagrado. Aquele copo que, segundo a tradição, tocou nos lábios do Salvador na noite em que ele fora traído. Você já ouviu falar disso?
Dizem que um cavaleiro andante saiu do seu feudo querendo ir para Jerusalém para buscar o cálice sagrado. Mas quando ele saiu do seu castelo, a porta levadiça baixou, ele andou com seu cavalo algumas léguas até uma floresta que havia ali perto. Na floresta havia um riacho, e junto ao riacho um leproso. E o leproso, quando viu o cavaleiro andante passando, disse: ó Senhor, por favor, por misericórdia, por amor ao céu, um pouco d'água. É porque, pelas leis da época, um leproso não podia tocar na água porque ele contaminaria o riacho e, portanto, ele seria morto. Aquele homem não deu bola para o leproso e foi embora. Foi embora. E a parábola continua dizendo que ele acabou cavalgando por longos anos e não conseguiu achar o cálice sagrado. Quando ele volta para o seu castelo, para sua surpresa, quem ainda está ali pedindo água? O leproso. E quando ele para ajudar o leproso, a história lendária diz que o leproso se transformou no próprio Jesus e o copo quebrado era o santo graal, o cálice sagrado. Em outras palavras, muitos, como o cavaleiro dessa parábola, buscam longe o que está perto. E quanto a você, talvez está procurando lá o que está aí no seu coração? A oportunidade que Deus lhe dá, a felicidade está com você. O programa Evidências de hoje fica por aqui, mas semana que vem temos outro encontro aqui na TV Novo Tempo, o seu canal da esperança. Um abraço e até lá. Olá, bem-vindos! Estamos mais uma vez aqui, prontos para entregarmos um consultório de família. Portanto, é para você, família, amigos, queridos, que estão sempre aqui com a gente na Novo Tempo. Ou você que está chegando agora, conhecendo a gente, fique muito à vontade. Aqui é um espaço para a gente falar de família, de relacionamentos, de saúde emocional, para falarmos daquilo que a vida pede para a gente parar um pouco e prestar atenção. Hoje nós vamos falar sobre traumas e a relação dos traumas com a nossa fé, com a religião ou a religiosidade de cada um de nós. Já parou para pensar que a nossa bagagem de vida, as nossas dores, as nossas feridas, o que nos traumatizou pode impactar a nossa visão a respeito de Deus, a nossa visão ou entendimento a respeito da fé, da espiritualidade? É para se pensar. Muitas pessoas têm medo de Deus, muitas pessoas têm dificuldades de crer em Deus, muitas pessoas têm dificuldade até mesmo de acreditar que possa haver alguma necessidade ou utilidade na religião, ainda que sinta falta de alguma coisa que preencha o seu vazio e ela nem sabe o que é. Tem dificuldade em orar, em pensar em algo do sobrenatural ou coisas assim. Como também há aquelas pessoas que têm um outro extremo da relação com a fé e que muitas vezes desconsidera também conhecer a si mesmo e ver que o que acontece aqui dentro da gente pode interferir diretamente nessa minha linguagem com o transcendente. Os traumas e a relação com a fé. Esse é o tema do programa de hoje. E eu quero a sua participação, claro, durante todo o programa, para nós conversarmos e entendermos melhor sobre esse tema com a minha convidada de hoje, que está concluindo o seu doutorado em psicologia, trabalhando especificamente sobre o trauma e abusos sexuais. E nos seus estudos, ela tem descoberto uma série de questões que, como a de hoje, a proposta de hoje, ela vem elaborar aqui comigo e com você. Produção, ela já está com a gente? Já posso chamar? Enquanto isso, eu convido você a participar com a gente e mandar a sua pergunta. Inclusive, já tenho aqui uma convidada, diz assim, olha, ou melhor, uma seguidora nossa lá no Instagram, a Lourdes, ela diz, sim, é verdade, eu fiquei presa muitos anos com os meus traumas.
É isso. Eu espero você. Deixe a sua mensagem lá no nosso Instagram ou no nosso Facebook. Nós estamos ao vivo, transmitido por lá também, para facilitar que você entre em contato com a gente e traga aquilo que está incomodando ao seu coração e aproveite essa oportunidade. Lembrando que esse é um programa de televisão, não é exatamente uma consulta, também não é exatamente uma palestra. Eu vou fazer interferências, intervenções, vou trazer as perguntas, vou comentar, vou tratar aqui como num bate-papo entre eu, a apresentadora, e a convidada do programa de hoje. Quem quiser uma palestra ou entender mais profundamente a respeito do tema, nós vamos convidar a que você siga a profissional convidada de hoje, que é extremamente qualificada, extremamente preparada e que está nas redes sociais, no Instagram, fazendo lives, respondendo perguntas. Fique muito à vontade. Mas aqui no programa não é uma palestra. Nós vamos discutir a questão, aprendermos juntos, mas eu farei as intervenções necessárias, trazendo especialmente as perguntas que aí de casa você manda para mim. Isso para que você não fique com aquela sensação, Darleide, deixa ela falar, deixa ela dizer. Não é uma palestra, é um momento de perguntas e respostas para provocar você a continuar estudando mais e procurar especialmente entender melhor o tema com a doutora Sandra Barilles, que eu chamo para cá agora. Vem para cá, doutora Sandra, eu já estou te chamando de doutora, porque eu sei que o seu doutorado já está concluindo e você será aprovada, tenho certeza, porque você é excelente. Bem-vinda, Sandra. Obrigada, querida. E amém por isso, né? Que Deus abençoe, que assim seja. Tenho certeza. Sandra, você chegou a esse tema que nós vamos discutir aqui hoje, justamente no seu tempo de doutorado. A Sandra foi professora universitária durante muitos anos, já é mestre e agora o seu doutorado, e além de psicóloga clínica, palestrante, enfim, extremamente preparada. O que te chamou a atenção ou o que te trouxe até aqui ao tema de hoje, sobre os traumas e a relação com a religiosidade, com a fé, com Deus? Pois bem, Darleide, eu iniciei um trabalho tentando estudar de forma mais específica o trauma do abuso, o abuso sexual. Pensando neste adulto, né? Quando a criança passa pelo abuso sexual, o que acontece no psiquismo deste adulto? E ao desenvolver esses estudos, eu acabei descobrindo que o trauma do abuso, ele é um dos piores traumas que pode acontecer para a humanidade. Ele está entre os traumas difíceis. Os traumas difíceis, eles são 4, basicamente. São os traumas de guerra, o abuso sexual, o terrorismo do sofrimento e as punições passionais. Estes são os 4 piores tipos de traumas. Mas o trauma do abuso, ele está entre os piores, eu diria assim. Você pode descrever, Sandra, ainda que rapidamente, claro, o abuso sexual fica fácil de a gente entender, os traumas de guerra também já é mais fácil de a gente entender do que se trata, mas você citou outros 2. Você pode pincelar rapidamente para a gente entender do que se tratam os demais traumas? Perfeitamente. O terrorismo do sofrimento é quando a criança passa por abuso físico, ameaça, né? Essa criança, a forma de educar, de lidar é com ameaças, chantagens e com o abuso físico, né? Então, isso é o terrorismo do sofrimento. Você coloca a criança numa situação de sofrimento. O trauma de guerra também vale ressaltar que nós vamos pensar em adultos que foram para a guerra e voltam com estresse pós-trauma, mas não se trata disso. Nós vamos pontuar que são crianças que estão em países nesse momento, que passaram situações de guerra. Então, hoje nós temos isso na Síria, na Etiópia. Tivemos no passado a prisão, por exemplo, de Auschwitz, e ali nós tínhamos muitas crianças. Algumas sobreviveram, e o psiquismo dessas pessoas passaram a ser estudados mais tarde, né? Por quê?
Porque nestes traumas difíceis, nós vamos pensar que ele precisa ocorrer na infância até por volta dos 8 anos de idade, mais ou menos, porque é um período de formação psíquica. Esse tipo de trauma, quando ele ocorre mais tarde, ele é terrível, mas não tem a mesma gravidade no aspecto de interferir na formação do psiquismo. E o trauma das punições passionais se trata aquelas pessoas que usa a criança como se ela fosse adulta. Aquele casal que está brigando, por exemplo, e o pai desabafa com a criança os problemas que ele tem com a mãe, né? Ele usa a criança como se ela fosse o psicólogo, o confidente ou a mãe. E aí também cabe as chantagens, né? Obrigar a criança a alguma ação através de chantagem emocional e tratar essa criança como se ela tivesse condições, defesas, para compreender a vida do adulto. Muito importante cada uma dessas colocações e nos trazer um entendimento sobre o ambiente familiar, pensando do ponto de vista da criança, ou no que está sendo oferecido à criança, né? As punições, os gritos, as violências, isso que muitos chamamos e ainda continuam a chamar de educação, por meio da punição, da briga, da violência, ou os pais que fazem esse tipo de movimento de trazer a criança para ser como um pequeno adulto que poderá ouvir e entender as suas demandas de gente grande, sendo que ela está ainda descobrindo a vida, não tem noção do que está acontecendo. Enfim, os registros causados, as marcas que ficam, as feridas, e daí então nós vamos entender melhor os traumas. Eu quero te ouvir, ainda que também possa parecer, Sandra, que todos nós já entendemos o que é trauma, né? Você pode dar a conceituação, mais uma vez, do que se trata o trauma? Qual é o conceito disso, para ficar mais claro, ainda mais claro, para quem está nos assistindo agora? Ok, eu não ouvi a tua última palavra, que seria o que você gostaria que desse o conceito. Eu estou pedindo a conceituação do trauma em si, só para a gente partir para os próximos aspectos e irmos entendendo o desenvolvimento aqui da proposta do programa. Conceitua para a gente, por favor. Ok, eu gosto de pensar no trauma de uma forma bem simples. É uma ferida que não cicatriza, uma ferida psíquica, né? Vamos ver aí algo que é maior que aquele indivíduo pode suportar naquele momento. E quando nós pensamos no trauma em relação à criança, ela está em desenvolvimento da personalidade, da identidade, e esse trauma, neste momento, essa ferida, até por volta, eu digo por volta dos 8 anos de idade, porque esse é o momento da puberdade, é o momento que o psiquismo já está um pouco mais estruturado. Então, quando essa ferida ocorre durante esse período, vai impedir um desenvolvimento psíquico de forma saudável. Essa ferida. E em que momento você, no seu estudo, na sua pesquisa, você esbarrou com a culpa relacionada ao trauma? Perfeito. O que acontece é o seguinte, o trauma, ele é sempre provocado por outra pessoa, ele é provocado por outro, ok? E o que vai acontecer? Essa criança, vamos pensar no trauma do abuso, para isso ficar bem mais simples, para a gente entender. Vamos entender que o que é o trauma do abuso? Eu acho que aí tem um conceito interessante também. Quando nós pensamos no trauma do abuso, você pensa numa relação sexual com a criança, numa penetração, algo assim.
Mas, na verdade, o trauma do abuso, ele é muito mais amplo do que isso. A criança, ela possui a linguagem da ternura. Ela compreende as relações interpessoais, ela compreende o mundo através de uma linguagem de ternura. O adulto, ele compreende através da linguagem da paixão, linguagem do erotismo. Qualquer ação do adulto sobre a criança que tire a criança da linguagem da ternura para a linguagem do erotismo de forma brutal, provocou a possibilidade traumática. Para isso ficar mais claro, vamos pensar numa borboleta que está se desenvolvendo ainda no casulo, e eu tiro essa casca e jogo essa borboleta na tentativa de que ela saia voando e tenha vida, né? Então, o que acontece? Eu estou trazendo algo que essa criança, ela não tem condições de lidar com esse conteúdo, ela não tem condições de compreender tudo isso. Ela entra num conflito e não tem defesas contra isso que está acontecendo neste momento. Então, a linguagem da paixão, ela precisa acontecer, mas de forma lenta, pausada, ao longo dos meses, dos anos. Mas quando ocorre qualquer situação em que, vou dar aqui um exemplo, tá? O pai está dirigindo um carro e a filhinha está sentada ao lado, indo para a escola. O pai leva a mão e coloca a mão entre as perninhas dela e começa a fazer um carinho na coxa, na altura em que a criança começa a sentir um pouco mais de algo diferente. Ali ela já foi tirada da linguagem da ternura para a linguagem da paixão. Então, nesse momento, ela não possui defesas, não possui condições psíquicas de compreensão do que está acontecendo. Então, ela leva aquele impacto. Este é o primeiro trauma. É quando a criança é retirada da linguagem da ternura e jogada na linguagem da paixão. É o primeiro impacto. A criança, ela fica sem compreender o que está acontecendo, não consegue ter uma reação, mas num segundo momento, ela vai pedir um socorro. Talvez ela não chegue e fale: mãe, está acontecendo isso. O meu pai passou a mão em mim desta forma. Mas ela sempre conta, mesmo que seja um pouco mais agressiva, um pouco mais arredia, ela vai demonstrar que algo está acontecendo. Quando essa mãe, na maioria das vezes, ignora, não protege, não olha, não ajuda a significar, não conversa sobre o assunto, não oferece proteção, nós vamos falar que nesse momento houve uma desmentida. E a criança, nesse momento dessa desmentida, ela se volta para o abusador, porque é o único que sabe o que está acontecendo. Então ela olha para o abusador do tipo: eu não estou louca, né? Isso está sendo ignorado, mas aconteceu. Quando a outra pessoa, a segunda pessoa, ela não protege, nesse momento ela se vê como um ser humano não passivo de ser protegido. Como se houvesse uma falta de amor, como se ela não tivesse importância. Aí já começa uma ideia de quem eu sou, no sentido de que se está acontecendo algo ruim, eu tenho uma certa cumplicidade com isso. Mas é pior que isso. Quando ela volta para o abusador, se ele não é um psicopata, porque no olhar do psicopata não tem culpa, mas de qualquer outro ser humano haverá culpa quando está fazendo algo errado. Ela olha para o olhar do abusador e ela vai absorver, ela vai introjetar o olhar de culpa do abusador. E a culpa do abusador passa a ser culpa dela também. E tem aí alguns outros momentos. A criança já saiu da linguagem da ternura e agora está na linguagem da paixão. Nesse outro momento,
muitas vezes, na maioria das vezes, esse adulto é o único que dá atenção para essa criança. É o único que toca nessa criança. E aí o que vai acontecer? Ela sai de uma posição passiva de linguagem da ternura para uma posição ativa de linguagem de paixão. Então eu tenho aquela pessoa que me diz: a primeira vez que eu fui na casa da minha amiguinha brincar, eu achava que a minha amiguinha estava lá. Mas na segunda vez, eu já sabia que ela não estava. E já sabia que o pai estava sozinho. E fui. Então eu sou culpada. A primeira vez que o pai da amiguinha me tocou, eu não sabia o que estava acontecendo. Mas na segunda eu fui já sabendo. Por quê? Foi sabendo, porque ela sai da condição passiva para a condição ativa. Um segundo momento para a internalização da culpa. E isso é, acho que assim, um dos aspectos mais graves, não é, Sandra? Você me escuta bem? Está bem a conexão? Eu te escuto bem, Sim. te escuto bem. Que bom. Eu acho que esse é um dos aspectos assim, de maior gravidade, né, que envolve a criança abusada, que é agora essa relação com o abusador, que dentro de um emaranhado de sentimentos, de emoções, de envolvimento, de superioridade do abusador sobre ela, da autoridade, digamos, por ser um adulto e ela uma criança, essa relação que se cria nos moldes que você está descrevendo, com o passar do tempo, também ela vai identificar algum sentimento de prazer, algum sentimento de isso é ruim, mas isso também é bom, porque ela está sozinha, né? Ela não tem o protetor, ela não tem a mãe, ela não tem a cuidadora. Então é ruim, mas é bom, porque tem algo aqui. E isso é o que vai matar por dentro depois, vai rasgar a alma de quem foi abusado, que é assim, como é que pode? Eu gostei, como é que eu não gritei? Como é que eu não reagi com nojo, com raiva? E ela passa a ter esse sentimento de culpa que foi angariado lá atrás do outro culpado, do verdadeiro culpado, e ela vai adoecer cada vez mais. Isso é muito triste, Sandra, muito triste. É muito triste. E você faz uma colocação fantástica, porque o nosso corpo, ele vai responder como um reflexo. E se essa criança, ela é saudável e ela for tocada, ela vai sentir prazer, porque ela é saudável. Não porque ela é uma pessoa horrível, mas é impossível de haver um toque e não haver prazer. E aí você toca numa questão extremamente importante, Darleide, que a gente chama de progressão traumática. Então a criança ela passou por todo esse trajeto e aí vem o que a gente chama de progressão traumática, é o que vai acontecer depois do trauma. E, essa criança que uma vez passou pelo primeiro abuso, saiu da linguagem da ternura, entrou na linguagem do erotismo, em função da ação de um adulto, ela entra numa postura de submissão. Ela não consegue mais se defender. Ela não se defende, não é porque ela não quer, ela não se defende, é porque ela não consegue. E é essa postura de submissão que fará com que as pessoas que estão ao redor e que são abusadores percebam que pode abusar, que ela não tem defesa. Então, por isso é muito comum que uma pessoa ela foi abusada a primeira vez, ainda durante a infância, ela continua sendo abusada por outras pessoas, por outros personagens, por causa da posição passiva, por causa dessa submissão. E algumas pessoas falam assim, eu costumo atrair abusadores como um imã. Mas não é porque ela atrai, é porque a postura de submissão mostra para os abusadores que ela não possui defesas. Uau, muito E bom. nessa progressão traumática ainda tem uma questão grave, né? Ela pode
achar que a criança, uma vez abusada, Darleide, ela começa a achar que ela já é adulta, que ela pode formar uma família, que ela pode ter filhos, que ela pode se casar aos 12 anos. E aos 12 aninhos, facilmente, ela é abusada por um homem de 30, porque ela acha que ela é namorada dele. Entendi. E é verdade... E não conhece, exemplo. Sim, e é verdade, Sandra, que meninas abusadas, ou meninos também, enfim, crianças abusadas, elas podem, nesse processo, né, do desenrolar do trauma, vir a ser alguém que tem uma tendência muito grande para uma sexualidade desenfreada ou para um nojo eterno, uma repulsa de tudo que seja da ordem da sexualidade, né? Tem esses extremos, esses polos, assim, para os quais uma criança abusada, crescendo, possa ser levada para um lado ou para o outro. Lembrando para você aí de casa que eu estou conversando aqui com a doutora Sandra Barilles, que é psicóloga, está concluindo o seu doutorado, eu já estou chamando de doutora mesmo, e ela trata da questão justamente dos abusos sexuais, e nós escolhemos para trazer aqui para você a repercussão do trauma que fica do abuso sexual, mas que cabe também para outros traumas, para, a partir de agora, nós começarmos a pensar sobre o que esse trauma tem a ver, ou estes traumas têm a ver com a sua fé, ou com o desenvolvimento da sua fé, com a sua relação com Deus. É aí que nós queremos chegar no programa de hoje, porque isso interfere muito, mas muito mesmo, na sua relação com a espiritualidade. Já parou para pensar nisso? Então eu continuo aqui, tem tempo produção, tem 2 minutinhos, então eu vou fazer o seguinte, eu já vou oferecer para você o nosso curso sobre saúde, sobre família, sobre relacionamento, que trata também sobre sexualidade, trata sobre saúde emocional. Eu ofereço para você a revista Entre Família e chamo você para entrar em contato com a gente agora e pedir a sua revista. Está aqui comigo, já posso mostrar? Posso mostrar? Muito bem. Então, o que é aqui comigo, a revista Entre Família. Para quem nunca viu e ainda não pediu, essa é a oportunidade de você entrar em contato. Entre Família, agora, peça sua revista. É um manual de estudos. Mostra aqui de novo, produção, só para o pessoal me ver folheando aqui, ó, que tem muitas lições, são muitos temas abordados para você nessa revista e ainda tem... para cada lição, pequenos vídeos que você vai poder acessar pelo seu QR Code e nós ali oferecemos para você um resumo de cada capítulo com muito carinho para você. Entre em contato com a gente pelo número 0 Operadora 12, que é o nosso telefone em horário comercial, 0 Operadora 12 21 27 31 21. Ou acesse a sua rede social, o WhatsApp, e manda para a gente também o seu pedido. Anota aí, o DDD é 12... Número 98244-4449, 98244-4449. Não precisa pagar nada para receber a sua revista em casa. Nós apenas vamos fazer o seu cadastro, obviamente, para termos o seu endereço postal. Nós enviaríamos para você de presente. É mais uma ferramenta de estudo, de aprendizado, para você individualmente, para o seu casamento, para a educação dos seus filhos, é para os solteiros também, é para você aprender sobre a vida e as relações humanas. Combinado? A gente espera você logo depois do intervalo para continuarmos falando sobre traumas, abusos e a sua relação com a fé e o próprio Deus. Até já! No programa de hoje nós estamos falando sobre abusos, traumas e a relação destes traumas com a fé, a espiritualidade, com Deus. E aqui lendo alguns comentários, pessoas descrevendo das suas dores, como a Gabriela diz, eu tive um trauma na minha infância e o que fazer? Nós ainda vamos falar disso no programa, ao finalzinho dele. A última questão que nós vamos tratar é que soluções, que medidas nós podemos tomar.
Araújo Rose diz: minha filha tem 16 anos, está indo à psicóloga e também descreve dores traumáticas. É um processo, né? Ela quer estudar, ser alguma coisa só para dar orgulho para os pais, mas ela nem sabe o que acontece com ela. Calma, no processo terapêutico isso vai ser identificado. Se o processo com a terapeuta com quem ela estiver agora não alcançar daqui a algum tempo, ok, mas por enquanto é assim mesmo, é devagar, é se aprofundando, é dia após dia, processos de terapias não acontecem assim no instalar de dedos. Vamos com calma, tá? Se está com uma boa profissional, confie, vai dar tudo certo. Alguém que nos escreveu anonimamente diz: sofro muito com traumas de abusos na infância e não consigo me concentrar nem orar. A Sandra já vai falar mais pontualmente sobre essa questão, tá bem? A Lilica Corrêa diz: eu tive uma infância no meio de agressões, alcoolismo e até hoje sofro com as consequências. Mas vamos ainda ter esperança. Vamos ouvir a nossa convidada de hoje, doutora Sandra Barilli. Ela está participando com a gente para justamente nos fazer entender o que pode ser feito apesar desse processo, dessa ferida aberta, desse trauma causado até aqui. Doutora Sandra, vem para cá, continua com a gente e agora eu quero entender a partir daquele ponto do qual nós falávamos sobre a culpa. Essa culpa pode vir a tornar-se algo patológico, vai adoecer psiquicamente esse indivíduo que já está machucado desde muito tempo. Identificando essa culpa, fale-nos mais para entendermos melhor e já engata que isso vai ter a ver com o entendimento desse indivíduo com Deus e a fé. Muito bom, querida. A Lourdes, no começo do programa, ela teve uma fala muito interessante: o trauma aprisiona. Por que que ele aprisiona? E é isso mesmo, Lourdes, o trauma aprisiona. Por quê? Porque durante todo o processo, na infância do abuso, vai absorvendo, vai desenvolvendo o psiquismo com toda essa culpa. Mais tarde tem o que a gente chama de progressão traumática. Na progressão traumática, muitas escolhas, muitas atitudes, muitas reações em função também do abuso. Quando essa pessoa agora está na vida adulta e começa a buscar alguma consciência e até pensar na relação com Deus, e ela olha para a própria história, ela acha que todas as reações, os comportamentos, têm a ver, na verdade, com uma escolha dela. Ela acha que aqueles comportamentos definem quem ela é. E ela não sabe que tudo isso foi em função do trauma. Então, ela vai lembrar de algum aborto, de alguma relação sexual não apropriada, de comportamentos e até, como disse a Darleide ainda há pouco, das lembranças da infância, onde pode ter havido até um certo prazer, uma certa dependência do abusador. Ok, com tudo isso em mente, a não dignidade, a ideia de se achar um lixo. Quantas pessoas adultas eu atendo, adultas, que dizem: eu me sinto feia, suja, nojenta. Como que esta pessoa que tem essa concepção dela se aproxima de Deus e consegue entender que Deus perdoa, consegue entender que ela pode ter uma relação com Deus? Dificilmente isso vai acontecer. Essa pessoa, ela não se acha digna nem de se ajoelhar e falar com Deus. Eu sou uma pessoa tão desprezível que Deus não vai me ouvir. E mais, pode haver aí também até uma raiva de Deus não pronunciada. Por que que isso aconteceu comigo? Por que que as coisas se configuraram dessa forma? E quando o pai foi o abusador, a mesma relação com o pai, há uma projeção na relação com Deus. Então, uma desconfiança de que Deus não irá perdoar, que Deus não irá compreender e que Deus também não protegeu. Lembra daquele segundo momento onde a criança sai do abusador e, de uma certa forma, procura ajuda para outras pessoas e, às vezes, essa criança não é ajudada? Na vida adulta,
traz essa concepção que Deus também não irá me ajudar, porque eu não mereço ajuda. Eu sou uma pessoa suja demais para me aproximar de Deus. E aí há uma desistência. Às vezes eu falo com pessoas que trabalham na igreja, trabalham para Deus, mas na intimidade me falam, eu faço isso porque sei o que é certo, mas eu sei que a salvação não é para mim, porque eu sou uma pessoa suja demais para ser aceita por Deus. E o que faz para desatar esse nó? Porque é um nó tão apertado, né? Porque tem a ver com a história do indivíduo, tem a ver com o que ele aprendeu de uma maneira muito bruta e extremamente equivocada, de que ela é culpada, de que ela é nojenta, de que ela é suja, de que ela compartilha com o mesmo tipo de comportamento do abusador. Como é que faz para desatar esse nó tão apertado que é de vida, de psique, de algo interno e profundo como isso? Porque eu fico assim procurando palavras para descrever, porque eu imagino ser a coisa mais dolorosa de se carregar, né? Essa ferida aberta, e com essa sua discrição de nojo, de repulsa, de sentimento de que não presto para nada. Portanto, se eu não presto para ninguém aqui, minha mãe não me ajudou, ninguém à minha volta, o que deveria ter me protegido não me protegeu, quem abusou de mim também deveriam ter me protegido. Pensar também em Deus cuidador, protetor, é pesado para essa mente entender. Sandra, como é que faz com relação a isso? Aí está uma questão interessante, e eu quero também me apropriar da tua fala ainda há pouco. O processo terapêutico é lento. Nós vamos também perceber que há uma tendência muito grande de colocar embaixo do tapete a própria história. Eu não quero lembrar que isso aconteceu. É tão terrível que eu quero esquecer, fazendo de conta que isso não faz parte da minha vida. Mas quanto mais eu fizer isto, mais comportamentos em função do trauma eu terei. Eu preciso encarar essa dura verdade. Eu preciso buscar ajuda. Quando alguém começa a fazer um trabalho com um tratamento psicológico, sente um pouco mais de apoio do outro ser humano. Aquela ajuda que não aconteceu para aquela criancinha de 5 anos, precisa acontecer agora para a mulher de 30, para o homem de 40, para a avó de 60. Quando essa ajuda, quando a gente consegue olhar nos olhos dessa pessoa e diz, eu estou aqui, você pode contar tudo que eu vou te ouvir e eu quero te ajudar. O que vai acontecer? Essa pessoa ela vai ganhando um pouco mais de força para lembrar de toda essa história. Por que eu preciso lembrar? Porque eu preciso reorganizar, eu preciso compreender. E uma parte principal dessa compreensão é compreender que eu não tive culpa. Mas não é tão simples assim. Eu estou falando aqui, mas isso é todo um processo de entender quem foi o abusador, de ter o direito agora de chegar para a própria família e falar, vocês não me protegeram, mas isso aconteceu de fato. Nunca mais ninguém quis tocar nesse assunto, mas aconteceu. E infelizmente eu tive pesadelos horríveis a vida toda. Infelizmente, eu não consegui parar numa faculdade, eu começava e parava todos os meus projetos, porque a minha cabeça se tornou muito confusa. Infelizmente, eu não consegui desenvolver autoconhecimento, porque um dos prejuízos do trauma do abuso é a dificuldade no autoconhecimento. Então, quando eu começo a trabalhar tudo isso, tudo começa a se encaixar. Mas eu preciso ressaltar, Darleide, que no início do processo terapêutico, o que as minhas pacientes falam e os pacientes? Eu tenho náusea, vômito, dor de cabeça, insônia, irritabilidade. Por quê? Porque a mesma afetividade que eu trago no consultório daquela pessoa é a afetividade de sofrimento daquela criança. Ela não passou, todo mal-estar não passou. Eu continuo com aquela criança dentro daquele adulto em estado de sofrimento. Então, tem esse primeiro momento, que muitos até desistem, falam, não, eu não vou conseguir, eu vomito o dia todo.
Mas depois que passa, eu gosto de falar que pulou a onda. Depois que pula essa onda inicial, brutal, aí as coisas começam a se organizar. Eu começo a compreender. Eu começo a entender por que a minha mãe não me protegeu. Às vezes, ao contar a história da mãe, eu compreendo que ela estava num estado de sofrimento total. E muitas vezes essa mãe foi vítima de abuso e estava numa situação passiva, não conseguiu se defender e não conseguiu defender a própria filha. Quando a gente começa a entender, e essa pessoa consegue agora lembrar, contar, falar incansavelmente, esgotar esse mal-estar, ela começa a se esvaziar e começa a sentir a paz. E aí a gente começa também um processo de perdão, de se perdoar por não ter dado conta das progressões traumáticas. E a essência da relação com Deus está em se perdoar. Porque se eu não me perdoo, eu não aceito o perdão de Deus. Se eu não aceito o perdão de Deus, ele é meu inimigo, não meu amigo. Então, primeiro eu preciso entender tudo isso, me perdoar, e durante esse trajeto eu vou pedindo a misericórdia de Deus para que Ele traga condições que eu consiga pensar sobre tudo isso. Nesse momento podem acontecer muitos pesadelos, e agora eu começo a entender, a organizar como um quebra-cabeça, e eu começo a me perdoar, começo a me acomodar, começo a sentir que Deus pode sim me perdoar e estar comigo. É que a gente precisa lembrar que quem foi machucado, quem foi abusado foi uma criança, né? Era uma criança. Portanto, não tinha recursos psíquicos, não tinha recursos internos, emocionais, não tinha. Era uma criança em desenvolvimento ainda, em descobertas para as quais ela ainda não estava pronta para todas elas, muito menos para algo tão bruto, né, como um abuso sexual. E outros abusos também cabem, né? Sim? Eu ainda preciso pontuar uma coisa em relação a isso que você está dizendo. O adulto, a criança que foi abusada sexualmente e não recebeu apoio e tratamento, passa a ser um adulto que continua sendo abusado. Então, às vezes eu tenho uma mulher de 30 anos que me procura e fala: eu fui abusada sexualmente pelo meu médico e não consegui reagir, fiquei paralisada. E eu já olho para ela e digo: você foi abusada sexualmente na infância. Porque mesmo na vida adulta, se houve o abuso na infância, não consegue se proteger. Uhum. Bom, isso é fato, né? E alguém pode dizer assim... Bom, retomando ali o meu raciocínio, senão já ia abrir uma outra janela e talvez não dê tempo. Mas assim, nós vamos nos lembrar que estamos falando de uma criança que foi ferida, não foi cuidada, não foi atendida, não foi retirada do alcance do abusador. Ela cresce com esse sofrimento, ainda que daqui a algum tempo se afastou, não teve mais contato, mas fica lá aberta aquela questão. Não é à toa que nós vamos olhar para essa mulher adulta, para esse homem adulto, crescido, esse senhor, essa senhora, que guarda aquele segredo e olhar que dentro dela ainda tem aquela criança ferida, né? A criança machucada, a criança abusada está lá, então ela tá com medo, ela está se escondendo, ela tem medo de falar, ela tem medo de abrir a boca. E aqui tem uma questão também, não é, Sandra? Você sabe que tem muitas pessoas que foram abusadas e elas até são motivadas a falar, a contar, porque faz parte do processo de cura, né? Que ela possa dizer: olha, eu guardei esse segredo até hoje, mas a partir de agora, a partir de hoje, eu declaro, aconteceu isto e isso comigo. Mas você sabe que muitas dessas pessoas estão num contexto familiar em que elas continuam amordaçadas porque ela diz: como é que eu vou contar? Minha avó vai saber que o meu tio me abusou. Meu avô não vai aguentar, o meu tio vai querer matar o irmão dele. A minha mãe não vai aguentar, ela já é uma senhora, ela vai cair em depressão, ela vai morrer. Você sabe que ainda assim o ferido
tem que suportar, continuar guardando esse segredo por amor, né, ou respeito, ou por temor ao que vai acontecer no ambiente familiar. É duro, minha amiga, é muito duro isso também. Muito duro, muito duro. Mas ainda pode acontecer da família rejeitar a fala da pessoa. Imagina, você está trazendo isso agora para destruir com a vida do seu tio? Isso aconteceu há 40 anos atrás? Isso tem um nome, reedição traumática. Uau! E o que você diz, o que você orienta? Claro que, obviamente, você vai respeitar, né? Porque você é uma intervenção numa família, então deva, de fato, considerar alguns cuidados. Mas ainda assim, em casos dessa ordem, você vai continuar incentivando-a a falar? Ou tem como lidar com isso, dar uma volta, como uma volta nas muralhas de Jericó, para não ter que lidar com revelar esse segredo? A princípio, o que essa pessoa precisa é falar. E ao falar para o terapeuta, para o psicanalista, grande parte desse mal-estar já alguns sintomas vão desaparecendo ali, porque já existe esse falar no processo terapêutico. Mas é muito importante que se diga para a família, diga para as pessoas. Mas isso vai acontecer no tempo que a pessoa estiver preparada e se caso ela desejar fazer, porque a gente precisa respeitar. Mas eu diria uma coisa, a pessoa mais prejudicada é essa criança que foi abusada sexualmente. Então, se nós formos pensar em sofrimento de família, ao ouvir algo assim, o seu sofrimento que passou pelo abuso, ele é muito superior. Por que ele é muito superior? Porque ele comprometeu a formação psíquica. Comprometeu. Traz um sentimento de culpa e outras questões que trazem um prejuízo para muitas questões relacionadas à vida. E, inclusive, traz um prejuízo para a própria relação com Deus. A dificuldade de enxergar Deus como sendo Deus e podendo ter um vínculo saudável com Deus. Então, a pessoa mais prejudicada até hoje foi você. Então, a gente precisa reavaliar sobre o sofrimento dos outros. Não que a gente queira jogar de qualquer forma as coisas, mas o falar ajuda na cura. E essa cura, ela não vai acontecer assim, num passe de mágica. Vai tempo. E às vezes você já se sente bem, mas 3 anos depois, um gatilho. E você se sente extremamente mal. E aí precisa começar novamente o processo terapêutico para dar conta dessa nova demanda que apareceu. Sandra, uma seguidora diz assim, sofri abuso na infância e depois fui molestada na pré-adolescência. O que você dizia, né? Que fica vulnerável a outros abusos. E ela continua. Depois vivi um relacionamento abusivo ainda na juventude e até a vida adulta, até me tornar adulta. Em Deus busquei refúgio. Ela já é alguém que conseguiu se relacionar em Deus como refúgio, apesar do que lhe acontecer. E aqui é uma coisa interessante para a gente dizer, né, Sandra? Que mesmo os estudos científicos, como é a sua área científica de pesquisa sobre o tema, nós vamos sempre identificar que há pessoas que lidaram de uma maneira e há pessoas que lidaram de uma outra maneira. Há pessoas que desenvolveram uma maior resiliência e conseguiram superar e conseguiram vencer. Há um número destas pessoas, mas leva-se em consideração o sofrimento que maiormente se dá na experiência das pessoas que sofrem abusos e que, por consequência, se identifica uma dificuldade de se relacionar. Uma das meninas aqui que escreveu para a gente, ela diz que sofreu abusos na infância e ela diz, hoje eu não consigo me concentrar para orar. Ou seja, é uma das pessoas que vem confirmar o que você está nos dizendo a respeito dessa relação do se sentir mal, sentir sujo, se sentir inadequado, sem perdão, porque cometeu um grave pecado e não tem cura para aquele pecado, não tem perdão, o perdão de Deus nem é suficiente.
Claro, ela pensa assim, mas não é a verdade. O perdão de Deus é suficiente para todos os males e desgraças da vida, e especialmente porque o indivíduo em questão não cometeu o pecado do abuso, ela foi abusada, né? Mas aí ela disse que sofreu isso e hoje tem dificuldade de concentrar. A moça, que eu estou lendo o comentário dela agora, ela disse que com ela foi diferente, ela conseguiu buscar ajuda em Deus. Ela diz, porém, faço terapia até hoje, porque uma coisa não contraria a outra, né? Ter fé em Deus, confiar em Deus, confiar a sua vida ao Senhor, não impede ou não deveria nos levar à ignorância de não recorrer a uma ajuda terapêutica com um profissional de boa qualidade, porque é desatar nós, né? Faço terapias até hoje, muitos traumas e muitas consequências. Às vezes me vem a dúvida, será que eu deveria confrontar os tais? E aí nós falávamos disso agora há pouco. Que assim fizeram ou apenas lançar o perdão e deixar para Deus? Que é justamente o que você nos fazia pensar também sobre que o mais importante não é falar para os outros, porque em primeiro lugar já está acontecendo no set terapêutico, né? O que vai acontecer, até o terapeuta vai conseguir levá-lo a pensar sobre isso. Mas os primeiros socorros é para o indivíduo no set terapêutico, né? Exatamente, exatamente. É isso mesmo, Darleide. Nessa relação com Deus, é fantástica essa questão, porque cada pessoa, ela vai reagir de uma forma. Às vezes, algumas pessoas elas chegam com sintomas do abuso, outras chegam com outros sintomas, mas a gente está falando aqui dessa maioria. Agora, você tocou num assunto, e na fala da nossa ouvinte, que eu acho que vale a pena a gente ressaltar também. Ajoelhar para falar com Deus. Eu não consigo ficar sozinha e manter essa fala. Olha que coisa tremenda. Se eu estou com mais outra pessoa, isso se torna cumplicidade. Cumplicidade entre eu e mais um, isso é perigoso. Eu não consigo, eu me afasto. Porque quando houve a cumplicidade entre eu e mais um, aconteceram coisas horríveis. Eu só consigo estar sozinha ou com mais pessoas. Então, como que eu vou ficar de joelho e falar com Deus? Eu e Ele. Eu não consigo ficar sozinha com mais um. Faz todo sentido, Sandra, essa perspectiva, esse entendimento. Sandra, também há de considerar que há aqueles sobre os quais nós falamos rapidinho, que são aqueles que alimentam, assim, até uma certa raiva de Deus, uma frustração com Deus, porque Deus, eu te pedi, eu pedi que o Senhor me ajudasse. E é para uma criança, e para um adulto essa questão é difícil, imagina para uma criança, né? Claro, aqui não vai dar tempo de a gente aprofundar-se nessa questão, mas é alguma coisa que fere também a muitas dessas crianças e hoje adultos nessa relação com a ideia de um Deus, de um cuidador, dos anjos que guardam, que protegem, é muito delicado. Mas Sandra, é a última intervenção e já vou me despedindo de você e pedindo que você deixe as suas palavras para irmos fechando o programa de hoje, com esse gosto de quero mais, porque é muito delicado esse tema e provavelmente até a gente volte para continuar com ele. Muito obrigada, viu? Mas suas últimas palavras, por favor. Joia. Amores, se você se identificou com isso que a gente está falando aqui, você pode olhar para a própria história e pensar, meu Deus, né? E agora, o que eu posso fazer? Você pode ficar extremamente triste, pensando, eu não queria que isso... Por que isso aconteceu? Por que Deus permitiu que isso acontecesse? Mas também você pode olhar por outro prisma. Que bom que eu estou fazendo a descoberta de que estes comportamentos não me definem. Estes comportamentos não sou eu. Tudo isso faz parte de uma progressão traumática e eu estive muito doente até aqui. Então, significa que eu posso lutar por mim, eu posso lutar por uma reconstrução. E se essa reconstrução for olhando para Cristo, ainda no modelo de Cristo, então eu vou conseguir esse crescimento.
crescimento existencial, crescimento espiritual, e isso é santificação. Dar conta das dores, lutar. Então, o que eu tenho lhe dizer é, não desista de você. Você tem algo maravilhoso chamado plasticidade neural. E a nossa mente, existem os traumas, mas os traumas é possível se trabalhar. Então, existe vida. Não desista de você. Lute, se agarre com Cristo e cresça. Muito bom. Muito obrigada, minha amiga. Deus abençoe muito a você, que se conclua logo esse doutorado e que você continue sendo essa bênção para muita gente. Quem quiser falar com a doutora Sandra Barilles, procura lá no seu Instagram. Ela também é colunista na Rádio Novo Tempo, semanalmente, e está sempre fazendo lives, encontros. Tem cursos, né? Você tem cursos também para ajudar mulheres, homens e mulheres a superarem os traumas, os abusos sexuais. Então, fica o convite para você seguir agora lá no Instagram a doutora Sandra Barilles. Vou deixar ali no vídeo rapidinho para o pessoal te seguir. Um beijo, obrigada por hoje. Muito obrigada e nós continuamos daqui com você também nos comovendo, nos alinhando com o coração de quem está ferido, de quem está machucado, mas a nossa palavra é sempre de esperança, é de confiança. Tenho aprendido que Deus não deixou todas as explicações para nós, mas Ele nos deixou o Consolador. E um dia nós vamos entender completamente por que Cristo fora colocado na cruz de maneira tão violenta, por que Ele foi tão ofendido, tão abusado, tão machucado, por que fizeram o que fizeram com Jesus, miserável do pecado. O mesmo pecado que feriu sua alma, que feriu sua mente, que feriu seu coração e seu corpo. Mas o Cristo da cruz que venceu e nos deu o Espírito Santo e a esperança de termos tudo isso refeito em uma nova história escrita, é o Espírito de Deus que está à sua disposição. Que você busque ajuda terapêutica, mas que acredite na ajuda do Espírito Santo, a ajuda do alto, para em conjunto, com o seu esforço, com a sua dedicação e amor pela vida, você possa, de fato, levantar a cabeça e dizer, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, especialmente viver livre dos meus traumas. Obrigada por sua companhia. A gente se encontra aqui na semana que vem com mais um consultório de família. Um beijo, fiquem com Deus. Orem a Deus pedindo graça e misericórdia para todos os dias. Ele prometeu que estaria conosco por todos os dias até o fim. E nós, com o Consolador, venceremos. Um abraço, até o próximo. Eu sou Ana Lopes, jornalista e exploradora. Levei choque! E nessa temporada eu vou investigar se a vida no planeta é fruto do acaso ou de uma mente inteligente que nos planejou. Deus não pode ser testado. Começa agora Origens na sua TV Novo Tempo. Movimento, sistema solar, cálculos, tudo o que conhecemos no mundo moderno foi descoberto por figuras do passado. Cientistas que dedicaram suas vidas para entender o universo e as leis que regem ele. O carro que aceleramos, a bicicleta que pedalamos, o celular que utilizamos ou o aparelho que você está assistindo esse programa nesse momento. Fruto da ciência. E se você descobrisse que os cientistas no passado, os pais da ciência moderna, eram cristãos? Isso muda alguma coisa como estudamos as nossas origens?
Hoje eu vou investigar a fundo a história de cientistas criacionistas do passado. Newton demonstrava o seu conhecimento, os acadêmicos de Cambridge ficavam impressionados com o conhecimento teológico que ele tinha da Bíblia e, claro, também de matemática. Vamos descobrir como eles moldaram a ciência. Esse movimento que eles começaram determinou toda uma nova forma de se fazer ciência. E entender se o fato deles terem sido cristãos ficou esquecido por grande parte dos pesquisadores. Essa ideia de pensar nele mesmo, no mundo secularizado, faz com que não se leve muito a sério essa perspectiva dos dois estudar a Bíblia, orar, enfim. E ainda eu vou embarcar em uma grande aventura no Hopi Hari, um dos maiores parques de diversão da América Latina, para fazer experiências científicas de um modo divertido. Você gostou de fazer ciência de uma forma diferente? Eu amei, tirando os efeitos colaterais físicos. Em meio a uma ciência repleta de ceticismo, vamos ver como descobertas do passado ainda são fortes evidências de que fomos planejados. Em 6 dias, Deus criou o céu e a terra. A terra era vazia e sem forma. Durante séculos, essa foi a principal crença sobre a origem da vida, até que Darwin publicou em 1984 um livro que mudaria tudo. A origem das espécies mudou a forma como as pessoas enxergavam o livro de Gênesis e Deus como um criador. A ciência passou a ser feita de uma outra maneira e cientistas naturalistas começaram a explicar o surgimento da Terra por meio de uma explosão. Um Big Bang teria dado origem ao nosso planeta. E posteriormente a isso, uma série de eventos em bilhões e bilhões de anos teria feito surgir a vida. Veja, a teoria do Big Bang é uma consequência direta da relatividade geral de Einstein. E que ela nos diz basicamente o seguinte, que o universo teve um início. Até então, a ciência dizia que o universo era eterno e estático. Esse termo Big Bang é um termo pejorativo, na verdade, dado por um físico que achava que isso era uma coisa maluca. E a teoria do Big Bang, ela mostra e nos dá informações sobre a origem do universo, dessa expansão e do surgimento da radiação eletromagnética, a luz, depois do surgimento das primeiras partículas, depois os primeiros núcleos atômicos, os primeiros átomos. Em milhões ou bilhões de anos. Isso, ao longo do tempo, porque são eventos puramente aleatórios, regidos por puras leis físicas e interações físicas. A partir dessa explosão, muitas foram as tentativas de explicar a origem da vida. E a que ganhou notoriedade no meio científico é a teoria de Oparin e Haldane, em que compostos da atmosfera primitiva da Terra entraram em contato com a ação de raios e radiação ultravioleta, originando moléculas simples, e que essas moléculas orgânicas ficavam nos oceanos, formando uma espécie de sopa primordial. Bom, na ciência, isso se conhece como a teoria da abiogênese, que é também conhecida como a evolução química. A partir de matéria inanimada, surgiu a vida, né, que conhecemos hoje em dia. E graças a Louis Pasteur, a gente descobriu, né, que inclusive descobriu a lei da biogênese, que toda vida provém de vida, sim. Só que, como a gente está num paradigma materialista, naturalista, tem tudo que ser explicado de forma por processos naturais. Aí os cientistas têm tentado entender ou explicar como é que a vida poderia ter surgido de matéria inanimada. Aí eles começaram a fazer várias hipóteses, né, e chegaram na conclusão de que a hipótese que melhor explicaria, né, segundo eles, seria a hipótese do mundo do RNA.
que diz que moléculas que estavam na atmosfera simples e nos oceanos primitivos foram reagindo, né, e se tornando um pouco mais complexas. E quando a gente estuda química, vai analisar, por exemplo, como são feitos esses experimentos e a gente só vê algo bem claro. Quando você obtém um resultado, é porque você planejou todo o experimento para que pudesse obter esse resultado. Isso que quer dizer que, espontaneamente, de forma aleatória, pelo acaso, você não vai conseguir essas moléculas tão complexas. Quando nós analisamos a natureza, para o físico, ele vê as interações, as forças naturais, a constituição dos átomos, as interações e tudo. São leis muito bem delimitadas, muito bem conhecidas, que a gente consegue prever muito bem isso. Mas quando você chega num momento em que você monta uma célula, você sai do ambiente da física. Porque a célula é formada de átomos, de moléculas, que seguem as leis físicas. Mas ela tem processamentos internos que nenhuma lei física explica por que ela faz aquilo. Então existe o que a gente chamaria de um gap, um salto. Por que um amontoado de átomos e moléculas começa a se reproduzir ou começa a processar oxigênio, por exemplo? Essa pergunta, desde o ponto de vista naturalista, não pode ser explicada, não tem uma resposta. Sim? Já desde o ponto de vista do design inteligente, a gente encontra, né, que a vida ela é muito complexa e que as células elas contêm sistemas que são complexamente irredutíveis. Sim, então ele não tem como ter surgido gradativamente. Ou estavam todas as partes prontas desde o início, ou o sistema não funcionaria. Foram esses questionamentos que fizeram com que duas teorias reacendessem o debate sobre as origens. A teoria do criacionismo, já amplamente conhecida e estudada por cientistas do passado, e a teoria do design inteligente. Com o intuito de discutir mais a fundo as nossas origens a partir de um criador, cientistas norte-americanos criaram a teoria do design inteligente, que propõe um designer, não necessariamente Deus, mas uma mente criativa e brilhante que teria criado todas as coisas, como elas são, e não se utilizando de processos naturais e aleatórios, como propõe a teoria da evolução. É uma teoria que diz que quando você vai na ciência e procura pelos dados, com uma mente aberta, sem preconceitos, sem pré-definições, e você investiga esses dados, você olha a biologia da vida, você olha o cosmos, todas as evidências nesse cosmos, que a gente observa claramente sinais de uma mente inteligente, que é um designer que através do arranjo proposital e intencional de partes, fez o universo, fez a vida e os fez prontos. Então, uma teoria científica que, baseada em evidências e em dados, conclui que não foi uma grande explosão, que não foi um processo natural não guiado. Uma mente inteligente, um designer, fez com propósito, com vontade de fazer o universo e a vida. Da mesma forma, o criacionismo vê no método científico indícios de planejamento, ou seja, de um Deus criador do universo e da vida. De acordo com cientistas criacionistas, criacionismo é uma estrutura que adota para o estudo da natureza a possibilidade da existência de um criador. Ou seja, a vida teria sido criada intencionalmente e inicialmente complexa e funcional. A ideia é que Deus, o Criador, ele traz à existência seres já completos, funcionais, perfeitos, com capacidade de variação limitada. Então, qual foi, digamos, a primeira raça de cães criada? Não sabemos. É a raça original que Deus criou e ela foi variando com o tempo. O criacionista, ele parte do pressuposto que a existência do universo é a expressão da vontade e do poder criativo de um ser supremo. No caso do Ocidente, principalmente, pela tradição cristã, nós acreditamos que é o Deus judaico-cristão que fez isso aí. Na busca por respostas, muitas outras teorias surgiram, como, por exemplo, a panspermia. Segundo essa teoria,
toda a vida na Terra teria se iniciado por seres vivos ou elementos vindos de outros planetas que teriam se propagado por meteoritos ou poeira cósmica, sendo mais uma possibilidade entre tantas estudadas pela ciência em suas diferentes ramificações. Mas com tantas teorias sobre as nossas origens, em qual acreditar? Aliás, por que é importante saber de onde viemos? Você vê, toda a ciência está procurando isso, de onde nós viemos. Viemos de um Big Bang, viemos de algum cometa que chegou aqui à Terra e veio como um meteoro, bateu aqui, mas trazia água, trazia alguma forma de princípios dos elementos básicos da vida. No final, a mesma coisa a ciência procura. De onde nós viemos, uma razão do porquê estamos aqui e para onde nós vamos. Essa curiosidade inerente à mente humana nos leva a buscar o conhecimento das origens. Só que aí existe um problema. A ciência trabalha com aquilo que é sensitivo, aquilo que eu consigo apalpar, que pode ser passível de investigação através da observação, da experimentação. Quando falamos em origens, muitas dessas origens ligadas a eventos únicos, singulares, não reproduzíveis, a ciência não alcança. Então, o cientista, às vezes, sem perceber, ele acaba se envolvendo em questões filosóficas ou metafísicas para tentar explicar as origens. Mesmo sendo cientista, ele tem que admitir que a ciência tem limites. E depois do intervalo, eu vou em busca de evidências do criacionismo e do design inteligente. Quando você analisa a coluna geológica, de baixo até em cima dela, você vê complexidade o tempo todo. Vou questionar a importância dessas teorias. Por isso é importante surgirem outras teorias, por exemplo, a partir do criacionismo ou do design inteligente, para que a gente fique duvidando de tudo que tem sido entendido, ao longo desse tempo de pesquisa. E saber mais sobre a fé e a ciência. Quem não acredita, só acredita no racional, na verdade ele tem tanta fé quanto o outro lá, porque é o objetivo da fé dele. O Origens volta já. Você vê, toda a ciência está procurando isso, de onde nós viemos. Viemos de um Big Bang. No bloco anterior, falamos sobre as possíveis explicações para a origem da vida. Depois, os primeiros núcleos atômicos, os primeiros átomos. Em milhões ou bilhões de anos. Isso, ao longo tempo, porque são eventos puramente aleatórios. Mas quanto dessas teorias se baseiam em evidências? E a gente só vê algo bem claro. Quando você obtém um resultado, é porque você planejou todo o experimento para que pudesse obter esse resultado. Desde que deixei o meu país, o Peru, para viajar pelo mundo, tenho procurado entender mais de quem somos. Nesse episódio e tantos outros, quero que junto comigo você investigue, se questione e aprenda se fomos ou não planejados por um Criador. O criacionismo, o design inteligente, e outras também que surgem com o propósito de discutir um pouco mais a fundo a ciência. Qual é a importância dessas teorias para contrapor o Big Bang, evolucionismo ou outras? Bem, algo bem importante é que a ciência ela não é dogmática. Quando a ciência começa a ser dogmática, perde toda a essência dela. Então, por isso é importante surgirem outras teorias, por exemplo, a partir do criacionismo ou do design inteligente, para que a gente fique duvidando de tudo que tem sido entendido, ao longo deste tempo de pesquisa, de séculos de pesquisa que o ser humano leva, E novas descobertas podem acontecer. O dever da ciência, Sim, o dever é duvidar. Quando nos deparamos com o desafio de explicar eventos do passado e que são incapazes de serem reproduzidos, como, por exemplo, a origem do universo, a origem dos seres humanos, é inevitável buscarmos respostas complementares em diferentes áreas do conhecimento humano, que não só na ciência. Enquanto o evolucionismo faz isso com o naturalismo metafísico, que entende que somos um sistema espaço-temporal governado pelas leis da natureza,
Por um outro lado, o criacionismo busca entender as nossas origens, harmonizando o conhecimento científico com o conhecimento bíblico. E ao longo das últimas décadas tem sido cada vez mais comum observar estudos da ciência que corroboram com a teoria criacionista. Quando você analisa a coluna geológica, de baixo até em cima dela, você vê complexidade o tempo todo. Você não vê uma vida rudimentar em algum momento e algo se tornando mais complexo com o tempo, né? Você vê células, você vê órgãos, você vê lá na base da coluna geológica algo como isso aqui, né? Que é uma réplica de um trilobita, né? Um artrópode que vivia lá nos oceanos primordiais, é encontrado no Cambriano, que é o período mais antigo ali, digamos, um dos mais antigos na coluna geológica. E antes do Cambriano, no pré-Cambriano, você não tem ancestrais válidos para um trilobita, um pré-trilobita, por exemplo, né? Você já encontra, de repente, ali a vida como que explodindo no registro fóssil. Tanto é que numa das edições do livro Origem das Espécies, né, do Charles Darwin, que é o marco, né, do evolucionismo, o Richard Leakey, um conceituado evolucionista também, admite que duas pedras no sapato bem cômodas para a evolução são a origem dos sexos, em que momento que surge macho e fêmea, né, capazes de reprodução, e também a explosão cambriana, que é lá onde encontramos animais complexos como esse aqui, que já tinham patas, né, órgãos de locomoção, tinham olhos de calcita, um cristal, olhos ultra complexos e, claro, já tinham células. Então, o criacionismo entende que a vida surge assim, já complexa, e a observação nos mostra que esse é um cenário mais coerente com a realidade. O criacionismo, então, explica e dá esse sentido? Sem dúvida, não é? Ela diz como que tudo começou. Então, de onde nós viemos, como nós chegamos até aqui. Aí faz a história do pecado, do plano de salvação de Deus, a vinda de Cristo, não é? E para onde nós estamos indo. E ela explica muitas coisas. Explica, por exemplo, hoje, por que nosso mundo agora, se Deus planejou um mundo perfeito, por que hoje nós temos tanta violência, tantos desastres. Então, tudo isso faz parte dessas explicações que a Bíblia traz, que são objetivos da ciência. Durante séculos, a Bíblia, a filosofia e outros livros religiosos eram as únicas maneiras utilizadas para explicar os eventos naturais e o surgimento da vida. Com o intuito de promover uma argumentação mais lógica é que surgiu a ciência e não mais uma escolha. A ciência se tornou essencial para todos nós. E por mais que o criacionismo bíblico se fundamente nos primeiros capítulos do livro de Gênesis, é por meio do método científico que essa teoria busca compreender nossas origens, analisando não o Criador, mas de maneira lógica e precisa, avaliando a sua obra, ou seja, o universo e a vida. Quando nós olhamos, por exemplo, Ana, o universo, há uma organização, uma sincronia, um ajuste fino espetacular. E a gente percebe condições no universo que já teriam que estar pré-estabelecidas, pré-formadas para que a vida pudesse existir nesse universo. Como por exemplo? Como exemplo, o planeta Terra. A gente sabe que tem muitos e muitos e muitos planetas. A gente vê um planeta árido, seco, só rochas, pó. A gente vê no planeta Terra, são mais de 1.200 condições, Ana, que só o planeta Terra tem, que permitem que esse planeta acomode vida. A gente tem uma camada protetora de ozônio para a radiação ultravioleta. Nós temos uma atmosfera certa, com a composição certa, nitrogênio e oxigênio. Nós temos um campo magnético protetor que desvia o vento solar para os polos. A gente tem água nas 3 fases, vapor, líquida e sólida. O gelo não afunda, ele flutua. O sólido dela é menos denso do que a forma líquida. Então isso faz com que, por exemplo, nos polos, né, essa camada de gelo densa, ela é menos densa do que a água líquida, né? Então ela fica na parte superior flutuando e isola essa temperatura extrema fria, né, que estaria na parte superior, para que os organismos aquáticos, né, permitam ter uma agradável temperatura de mais ou menos 4 graus e não fiquem morrendo congelados. Então é muito interessante, todos esses cuidados. Há evidências claríssimas de que uma mente inteligente planejou tudo com antecedência
e fez o universo e fez a vida e os fez prontos. O olhar isolado para a ciência ou para a religião como coisas distintas revela que algo está sendo ignorado. Será que um criador deixaria somente marcas da sua criação em um livro escrito? Será que o acaso teria gerado tanta diversidade como a ciência naturalista tem explicado? Não à toa, Martinho Lutero, pai do protestantismo, certa vez escreveu: "A ciência sem fé é loucura, e a fé sem ciência é fanatismo." Mas será que essas duas palavras, fé e ciência, são tão antagônicas como muitos pensam? Bom, você sempre tem fé. Quem não acredita, só acredita no racional, na verdade ele tem tanta fé quanto o outro lá, porque é o objetivo da fé dele. Hein? Então não existe isso de você não ter. Por quê? Eu lembro uma vez com um parente meu, ele disse: "Reinaldo, você se tornou religioso, mas você sabia, rapaz, olha, ele trabalhava numa universidade grande aqui no Brasil, num laboratório na área de fisiologia e trabalhava bastante sobre a questão da evolução animal. Ele diz: olha, nós vemos a evolução, etc. Agora, em milhões de anos, essa podia ser tão grande, essa mudança, que poderia surgir uma nova espécie. Só o problema é o seguinte, ninguém vive milhões de anos para poder observar isso, certo? Certo. Ele via pequenas mudanças em algum animal, alguma forma de vida, que no laboratório ele observava, mas não virava uma nova espécie. Mas ele diz, não, o que está acontecendo agora, em pouco tempo, é pequenininho, mas em milhões de anos isso pode gerar uma nova espécie. Tudo bem, mas como ninguém observou, porque o fato científico é algo que você observa e reproduz. Ninguém nunca observou essa evolução e ninguém conseguiu reproduzir. Então, para você crer nisso, você precisa ter fé. Até a falta de crença em Deus precisa de fé. E quem crê tem fé também. Então, a fé está aí presente em todos os aspectos da vida. Sejam asteroides carregando água de outros planetas, como propõe a teoria da panspermia, ou uma explosão cósmica, como dizem os cientistas sobre o Big Bang, todas devem ser alvo do debate científico. Afinal, como a própria ciência tem nos ensinado, é na busca por fatos, investigando a fundo cada detalhe, é que vamos poder chegar a conclusões mais profundas. Seja qual for a crença, o método ou a teoria, determinadas explicações parecem que sempre vão carecer de evidências e vão apenas sobreviver com uma pequena dose do que chamamos de fé. Na próxima semana, vamos entender se para crer na ciência é preciso abandonar a Deus. Percepção de como o mundo foi criado, como ele foi feito, sem dúvida terá implicações fortíssimas, teológicas e filosóficas. Vamos conhecer cientistas que têm melhorado a nossa sociedade através da ciência, mas que não negam a sua fé. Uma mente humana, ou a mente de Deus, enfim, a mente não teria nenhum poder explicativo.